Eu poderia escolher vários motivos que reforçam a tese de que você precisa guardar mais dinheiro, mas eu escolhi um que basicamente está no dia a dia de todos os brasileiros, que é o sistema previdenciário. E certamente você não conseguirá se aposentar pelo sistema previdenciário atual, basicamente porque ele é insustentável. Mas para você entender como foi formado o sistema previdenciário atual, a gente precisa de voltar lá em 1880, na Alemanha, quando, para poder remunerar os aposentados ou as pessoas com 70 anos ou mais daquela época, ela colocou uma contribuição obrigatória para todos aqueles que trabalhavam. Acontece que naquela época, o percentual de pessoas com 70 anos ou mais ele era muito menor do que a classe trabalhadora. E a média de filhos por casal eram de 6. E esse sistema previdenciário, lógico, deu muito certo e logo se espalhou por todo mundo. Quando chegou no Brasil, não foi diferente, porque a média de filhos por casal no Brasil era a mesma da Alemanha, e existia uma estimativa de 13 pessoas contribuindo para cada beneficiário. A ideia da Previdência no Brasil era pegar todo aquele valor que era arrecadado, investir em fundos e apenas com a rentabilidade desses fundos pagar o salário de pessoas aposentadas. E como a expectativa de vida no Brasil era pequena, essas pessoas passariam pouco tempo recebendo esse dinheiro. Porém, como se arrecadava muito mais dinheiro do que pagava, a classe política rapidamente viu que poderia usar esse dinheiro para financiar outras coisas. E sim, existe essa regra no Brasil, através do DRU, ou DRU, que é o Desvinculamento de Receitas da União. Ele permite que os impostos arrecadados não sejam usados exclusivamente para aquela finalidade, como por exemplo, se você paga IPVA, o dinheiro ele não precisa ser 100% investido em estradas. O governo pode usar da forma que ele quiser. E também não é diferente com o sistema previdenciário. E é então aí que as coisas começam a desandar. O primeiro é com o envelhecimento da população. A proporção de pessoas com 65 anos ou mais em 1990 era de 7,3%. Em 2020 já era superior a 14%. E estima-se que até 2060 esse percentual será de 42%. Então, o que antes era de 7 pessoas idosas a cada 100, estima-se que em 2060 será de 42 pessoas idosas a cada 100 pessoas. O segundo é com a queda na taxa de fecundidade. Antes, o que eram de 6 filhos por casal, agora já chega a 1,6 filhos por casal, sendo que a média para poder ter o mesmo número de população ativa é de 2,1, sendo 2 para compensar o pai e a mãe e o outro 0,1 para compensar a taxa de mortalidade. Então, além de ter mais pessoas idosas, que representa a classe das pessoas que recebem, temos menos pessoas nascendo, o que vai impactar diretamente na classe economicamente ativa, que é responsável por contribuir o dinheiro que será usado na aposentadoria de pessoas idosas. O terceiro é com riscos à saúde. Mais da metade da população já se encontra em sobrepeso, e na idade entre 18 e 24 anos já representa 40%. E problemas de saúde como a obesidade, ela reduz a produtividade da classe economicamente ativa e aumentam os custos relacionados à saúde, tornando assim um prejuízo para o governo e afetando diretamente o sistema previdenciário. A relação atual no Brasil são de 4 beneficiários para cada um contribuinte, e estima-se que em 2070 será de 1,7, ou seja, menos de 2 pessoas contribuindo para cada um aposentado. Então, se o número de contribuintes diminui, o número de beneficiários aumenta, e aumentam também os riscos relacionados à saúde, que afeta diretamente na produtividade da classe econômica, o sistema previdenciário está completamente em xeque. E a forma com que ela funciona hoje, ela muito provavelmente não vai funcionar no futuro. Sendo que basicamente hoje ela funciona como uma pirâmide, porque temos na parte de baixo a classe trabalhadora que contribui e na parte de cima a classe beneficiária que recebe esse dinheiro. E para funcionar de forma correta, a base dessa pirâmide, que está relacionada aos contribuintes, ela precisa de ser muito maior do que o topo, que está relacionado às pessoas que são os beneficiários. Só que essa pirâmide já está começando a ficar desbalanceada, porque cada vez mais a base dela diminui, porque a classe economicamente ativa diminui, e o topo dela aumenta, porque a base de beneficiários está aumentando. E se a conta não fecha, ou você cria um plano B, empreendendo ou investindo para garantir o seu futuro, ou então você confia nesse sistema previdenciário que eu acabei de te mostrar que ele é falho e que muito provavelmente, se depender dele, você não se aposentará no futuro. Eu quis trazer esses dados para que você possa repensar na forma que você gasta dinheiro, porque muitas das vezes a gente não pensa no futuro. Porém, o seu eu do futuro, ele depende exclusivamente do seu eu do presente. E é por isso que na semana que vem eu vou trazer aqui um vídeo sobre planejamento financeiro, que vai te ensinar na prática como você pode proporcionalmente designar os seus gastos. Então fique ligado, porque você pode estar aprendendo hoje como relacionar o dinheiro que você ganha para receber ele no futuro.